que mais assolam a população angolana, a população de Luanda, a população de Cacoaco, tendo em conta aquilo que é os nossos hábitos alimentares. Depois consegue-se notar que estes hospitais às vezes não trazem material ou equipamento suficiente que esteja em altura para atender então aqueles que são os problemas mais recorrentes que a população vive. Nós estamos a falar primeiro de uma questão muito simples, que é o paludismo. O paludismo em Angola não se consegue erradicar. As questões de diarreias agudas, as questões por exemplo, tuberculose, aqueles problemas assim, básicos que convivem com a população angolana, fruto das más condições de vida, não é? Esses careciam de equipamentos que estejam em altura para responder tais situações. Mas, infelizmente, os nossos hospitais que têm sido inaugurados, conseguimos notar a escassez desses equipamentos. Conseguimos notar a falta de medicamento em altura para poder atender a demanda, ok? Vimos em nossos hospitais aglomerados de pacientes, alguns até acabam por morrer mesmo, perder a vida em frente aos próprios hospitais. Isto, né, não tem nenhum significado naquilo que é a vida das populações, porque eu acredito, tal como nos outros hospitais de Luanda, o novo Hospital Geral de Cacoaco será novamente uma vergonha naquilo que é a administração da própria ministra, porque haverá pessoas, acredito eu, a dormir fora, naquilo que é a espera dos seus pacientes, haverão máquinas que estarão lá para ser funcionadas, mas não irão funcionar, haverão estagiárias a frequentar hospitais, enquanto que seriam os médicos especializados a frequentar o mesmo hospital, e haverá falta de medicamento. E olha que, infelizmente, nós, a nível do município de Cacoaco, falo nós porque eu vivo em Cacoaco, os medicamentos, por vezes, chegam, né? Mas eu penso que, através da falta de gerência financeira ou administrativa dos próprios hospitais, que os próprios seguranças dos hospitais acabam por receber os medicamentos e depois vão revendendo naqueles que são os pacientes, enquanto que deveriam ser dados gratuitamente. Eu até esperava, quando assisti a visita do presidente lá em Cacoaco, eu esperava que fosse feita uma pergunta similar a essa, relativamente aos medicamentos. O que é o que o presidente acha relativamente a essa questão? Porque deve-se questionar o trabalho da ministra quanto a isso, porque a ministra está lá enquanto principal, mas dentro da sua governação tem aquilo que é as delegações. Ela pode delegar alguém a nível municipal para ser responsável da saúde, pode falar com, por exemplo, a médica responsável do próprio hospital, o médico responsável, o diretor do próprio hospital, quanto aos medicamentos e etc. Porque nós em Cacoaco, infelizmente, falo de 2022 e até agora 2024, temos registrado várias mortes na maternidade a nível local. São muitas mulheres que morrem na maternidade, outras por causa outras por causa do esvaziamento, né, sanguíneo, falam assim, e muitas por causa mesmo do descuido, porque os hospitais de Cacoaco são ocupados por estagiárias. E olha que quem me duvidar nesse momento pode ir em qualquer dia, em qualquer altura, em um momento no hospital da autoestrada, vai encontrar quem não, dificilmente encontra-se médicos especializados de uma determinada área. São estagiárias que acabaram de fazer agora o médio, que vão lá e começam a atender pessoas mais... Primeiro contato com o indivíduo, um posto que está lá. Às vezes nem é necessário ter lá um médico. Às vezes, há uns que podem ter médico, se tiver médico, vai ter lá um médico. Junto da comunidade. O que eles chamam de serviços primários de saúde. Depois tem os secundários, que são aqueles hospitais grandes, Maria Pia, não sei o quê. Depois há os terciários. Esses. Não morreram já presidente aqui, não sabe. E está a morrer lá fora. Os presidentes. Por quê? Porque aparentemente ele está lá no palácio e tal. Aquele não é palácio também. Porque o palácio, o vizinho dele lá, se tiver rato, o rato do vizinho vai lá no palácio, é o mesmo. A barata pode fazer lá desinfestação, pode fazer não sei o quê. A barata vai lá também. Eles padecem na mesma doença. O rato que defecar ali é o mesmo que vai lá também.
Então, primeiro você tem que começar. Começa pela base. Por isso é que eu falei da pirâmide. É a base. As pessoas têm que ter, em primeiro lugar, estabilidade. Estabilidade começa com o quê? Emprego. As pessoas têm que ter um emprego para terem um rendimento. Um rendimento que sirva às famílias. Nós ouvimos em tempo o sindicato, as 3 centrais sindicais a reclamar. Ou a cesta básica estava ali quase 300 mil kwanzas. Mas eles baixaram, disseram que não, o salário mínimo tem que ir para... O governo não resolve. Porque as pessoas quando chegarem ali, né, aquilo é terciário. Se eu não estou errado, depois vamos corrigir. Aquele hospital terciário. Terciário quer dizer, não é de primeira instância. Eu tenho uma dor de barriga, eu vou lá. Até não vais entrar, até dá medo, eu disse no início, dá medo de entrar ali. Você tem dor de barriga, é mesmo ali no bairro, aquele que está com... Mas tem que ser de dia, se for de noite está fechado. Centro médico fecha. Tem chave aqui. Não tem. O que é que as pessoas vão fazer? Vão se deslocar para esses hospitais grandes. Abarrotam. Por que o Maria Pia abarrota? Por que o Américo Boa Vida abarrota? Toda a gente sai dos bairros, não tem lá nada no bairro. E vão ali, porque eles pelo menos sabem, não, ali tem lá médico. Vão abarrotar e as pessoas lá não têm condições de atender. Os próprios médicos não têm condições de atender. Tem que ter um limite de pacientes. Um médico atender 100 pessoas num dia é muito paciente. Não vai dar conta, vai chegar nos 40 pacientes, 30, ele já não tem atenção suficiente. É por isso que muitas vezes os hospitais, você vai lá, tudo só dá um por campo. Porque volta e meia com uma embalagem de água você tem um valor mínimo para poder comprar alguma coisa. Mas lá na nossa Zara, lá nos famosos matos, a vida é difícil. Agora, essa questão da inauguração de hospitais, isso quase que, como o Manuel já disse, virou uma prática reiterada, mas no fundo é só mesmo para enaltecer a figura de Sua Excelência. Por quê? Uma província, o presidente da República sei que passa a inaugurar hospitais. O presidente da República é que passa a inaugurar estações de água, sei lá, não sei o quê, o que nós vimos ali em tempos. Ok? O presidente da República depois fica sem trabalho. Ok? Ou seja, os governadores, os administradores, ficam sem trabalho. Porque isso é o trabalho dos administradores. Isso é um relatório que vai, não é, na Caixa Central para, no fim de tudo, o balanço que se faz no discurso da nação, ok? No ano legislativo, no parlamento, cada um desses entes aparece ali para poder fazer o seu relatório, o que o município produziu por intermédio dos distritos, o que a província produziu por intermédio dos municípios. O presidente, não é? Usurpa as funções que esses entes deviam exercer, que é a inauguração de hospitais, de centro, de vias públicas, ok? É muito hospital que está a ser inaugurado. Vimos aí como é? A clínica, ok? O cardeal, como é? Do Alexandre. Em menos de pouco tempo. Há problemas ali. Há problemas. Nós temos colegas que trabalham ali. Há escassez de medicação. Certamente que daria que para fazer qualquer doação, qualquer atividade solidária perante ao povo de Cabinda, né, que é um dos povos que mais sofre, um dos povos que mais está em guerra. E eu penso que o trabalho aqui da governadora nem deveria começar com festa, deveria começar com tristezas e reflexões, porque todos nós sabemos que Cabinda é uma das províncias do nosso país que mais quer ser independente, que mais quer ser país, em detrimento dos acontecimentos que lá têm se passado, em detrimento das guerras que lá têm se passado, porque até eles acreditam que nem fazem parte de Angola. Então, colocar alguém nessa província que não representa nem a província, nem o próprio país, é um risco enorme para aquela população e é um risco enorme também para quem nos governa. Agora, relativamente à passeata que foi feita no Kwanza Sul, em detrimento da exoneração do antigo governador e empossamento do novo governador, eu não sei se essa passeata foi feita por ativistas da sociedade civil,
ativistas políticos partidários do MPLA, ou então individualidades que se acharam oportunas também realizar essa mesma atividade. Mas, infelizmente, dizer que nenhuma marcha feita agora, nesse momento, vai resolver o problema dessa mesma província, né, que é o problema também do país, que é a falta, que estamos a falar sempre aqui, de alimento, a falta de saneamento básico, a falta de empregabilidade, a falta da educação e muitas outras coisas. Então, quanto a esse assunto, penso que fico aqui, meus colegas certamente vão falar mais. Manuel José, sua apreciação sobre este fato. Foram nomeados e exonerados de novos governantes. E no meio disso tudo há celebrações. 2. São esses fatos. Okay. Celebrações de exaltação pela nomeação e também pelas exonerações. Eu costumo dizer assim, por defeito de profissão, exoneração, nomeação, não é notícia. Não é notícia. Porque como a exoneração vai ser notícia? Mas aí no No meio... nosso caso. Ok. Por quê? Porque quem... Né? Aquilo vai chamar eficiência, né, daquele rodeio. Mas não há eficácia. Eficácia é quê? É golo. Porque é o golo que conta. Né? O golo, quando marcar, tu falterou o jogo. É a eficiência e a eficácia. Qual é a eficiência? A eficiência até ainda pode ver, né? Essas mudanças ali. Ele tira daqui e vem aqui. Vem aqui, dança ali. Dança aqui, depois vem aqui. Agora a eficácia. Qual é a eficácia? Aliás, recentemente o presidente, quando esteve no BIE, que também não é visita nenhuma, vamos falar, não, o presidente visita. Vai visitar quê? Ele é visita, ele não é angolano. Visita é o Biden, que vem de lá, não sei de onde, vai vir aqui. Aquele que visita. Ele foi no Bienal, visitou. Qual visitou? Isso é para os colegas jornalistas. Aquilo não é visita. Ele é presidente angolano, não é presidente de Luanda. Quando foi para o BIE, numa das perguntas que fez, não sei se é por causa disso também que ele exonerou o senhor. Também exonerou o senhor. Mas foi para a província do Ambo. Não é? Foi para a província do Ambo. Sim, eu estou falando no BIE. Exato. O governador do BIE ele disse, o Pereira, não sei das quantas. Alfredo. Estava falando, né, dos problemas, o que é que ele respondeu? Olha, lembra que nós temos, como é que ele falou? Temos 18 BIEs. Ainda disse o senhor, o problema não se resolve assim, quer dizer, do dia para a noite. E de repente passou uma semana e exonerou o senhor. Por quê? Se calhar aquele rancor da pergunta que o indivíduo lhe fez. Não é? Então, para dizer o seguinte, há coisas que nós passamos ao lado, tá vendo? Nós estamos a fazer as mesmas coisas para esperar resultado diferente. Exonerações. Luanda então não se fala. Luanda já foi governado por um trio, 3 governadores em Luanda. Parece que é o único em Angola mesmo. Foi governado por 3 governadores. Trio mosquiteiro de Luanda. Já foi governado por general. Já meteu a mulher também, porque na época as mulheres, do ponto de vista da gestão, só meteu água também, já tinha lá mulher. Já meteu lá não sei quem, Luanda, não resolve. Significa dizer, não há eficácia, o problema é aonde? Vamos pular para outras latitudes. Noutras latitudes, nós vemos o quê? Os chefes dos executivos, dos governos, demitem-se, colocam o lugar à disposição. Nós em Angola nunca vimos esse coisa. E nunca haverá. Talvez eu que parece que vamos falar aqui. Aquele como é que chama? Concurso público por ajuste direto. Ele está a fazer que é nocivo. Muitos analistas econômicos falam que isso é nocivo. Isso propicia o monopólio. Né? Isso reduz o grupo
que intervém na economia. Ele está a fazer sempre isso. Né? Está a fazer despacho para fazer AC, para meter AC no edifício. 12 milhões AC. Até o meu do Nambo, que é o técnico de frio, se calhar faria mais com pouco dinheiro. Ar-condicionado mesmo, o presidente está fazendo um decreto para meter AC. E depois está agora frio, ainda está frio agora. AC, com a pessoa que está morrendo, para ele, quer dizer, prioridade é AC. 12 milhões. Parece que as pessoas, parece brincadeira. Okay? Vamos vir falar mesmo aqui de não, exonerou e está bem, vamos lá ver. No gozo, nos amo. Melhoria qual é que ele trouxe agora? Qual é a província que teve? Ah, bocado mesmo eu falei do Bié, ele próprio respondeu, não, nós não vamos responder. Vai responder, está daqui a 100 anos. Vai resolver o problema do Bié. 100 anos. Eu quero viver para ver a demissão do senhor. Pode não ser ele também, mas eu quero ver um indivíduo falar assim, não, eu não estou a aguentar. Coloco o meu lugar à disposição. Será que quantas exonerações nós já tivemos? E esse até está sendo conotado como o que mais exonera. Nem já Zé Eduardo, que ficou lá 38 anos. Mesmo juntando aquelas. Favor, não sabem que aquela é obrigação do presidente lhe servir, porque o presidente não vai estar lá na presidência, se o povo, o próprio povo. Não é? De obedecer aquilo que são as linhas estatutárias. Ou então, de obedecer aquilo que é a própria lei. Já que nos termos do artigo 119 da Constituição da República, nas competências
Enquanto chefe de Estado, a lei lhe dá este direito: exonerar, nomear, propor, assim sucessivamente. Agora, volte a essa questão. Nomeia-se pessoas que têm um currículo cheio de problemas, estão envolvidos no peculato. Eu li também algumas informações que dão conta de que a ex-administradora do Cunhinga, que agora é atual governadora do Bié, também estava envolvida no crime de desvio de fundos. Mas está lá. As pessoas sabem. Será que o presidente tem recebido o horário público para viagem? Volta e meia Estados Unidos, volta e meia não sei aonde. Tem vida lá fora feita. Aqui quase que virou simplesmente uma lavra para semear depois, tirar e levar. Então, essas nomeações, exonerações, não tem razão de existência. Por quê? Porque confiar no homem é depositar os préstimos daquilo que ele pode produzir nesta pessoa, depois lhe cobrar os resultados. Como dizia alguém que já não faz parte deste mundo dos vivos, que depois você, como administrador, ao te oferecerem, ao te depositar a confiança, trabalhe arduamente. Mas no fundo disso tudo é preciso saber, ter a capacidade de examinar as suas obras. Saber onde eu fui colocado, a partir da altura em que eu fui colocado, o que é que eu vou fazer, ok? Depois do que eu farei, o que é que isso vai resultar, ok? E este resultado deverá se repercutir na vida do cidadão durante quanto tempo? Ter um horizonte temporal daquilo que você vais fazer na sua miniatura, ou tens na sua miniatura, para aplicar no terreno. Mas, infelizmente, nós não conseguimos notar isso no país. Logo, o presidente está a percorrer um caminho, ok? Que, digamos, a bônus de verdade, infelizmente, não vai ter produtividade. Ok? E depois começamos a assistir. Eu vi, também li, porque o governador do Kwanza Sul, portanto, nas vestes de primeiro secretário, teve também uma conduta assim, menos boa. E isso chega à altura da sua exoneração, originou manifestações, originou festa, até parece que um dos incentivos saiu mesmo daqui da capital para lá no Kwanza Sul. Mas para que isso tudo? É simplesmente isso é hipocrisia. Festejar a nomeação ou a exoneração de um dirigente que você não sabe na prática o que ele vai produzir, como estamos habituados. Eles só estão a trocar como se fosse uma peça de xadrez. Nós precisamos no país pessoas que tenham amor pela pátria. Pessoa que sente que eu estou aqui como filho da terra, devo fazer aquilo que o povo precisa, para amanhã eu deixar um legado. As pessoas precisam de um legado, as pessoas se recordando dos seus efeitos, daquilo que é a sua positividade, daquilo que foram os seus préstimos enquanto dirigente. Então, peca-se, quando chegamos a esse momento, desse procedimento que o presidente às vezes tem realizado, não é? Peca-se mesmo porque não resulta em nada, não resulta. Então, devia ser ver no xadrez, ok? Ou então, criar uma outra fórmula, não é? De trabalho. Ou então, porque eu tenho notado também que o presidente, se calhar, pensa que é a altura agora de diversificar, como apresentou num dos seus projetos de governo, massificar o gênero. Mas o gênero também não está a corresponder, infelizmente. Não está. Okay. Então é complicado. Okay? Há uma coisa também que eu gostaria de aproveitar a ver, doutor Sapalalo. Também não é só crucificar o presidente, o Rei Leão. As pessoas também, aquilo que o doutor Sapalalo estava a dizer. Eu também gostaria de ver um dia um indivíduo, um governante, que saiu de um sítio, que não fez mesmo nada. Essa mesmo que foi no Bengo, na minha terra. Não fez mesmo lá nada. Kabila também não fez lá nada. Então ele tirou ali depois. Ela também, só ela mesmo própria também, tá vendo? Dizer assim na hora, senhor presidente, agradeço a nomeação, mas eu acho que eu não estou em altura.
Também não temos isso, também não temos pessoas também. Exatamente. Né? Eu não rendi, não estou num sítio, não rendi mesmo lá, não fiz lá nada. Também temos que ter pessoas assim, a honestidade também, para dizer assim, não, presidente, agradeço a preferência, mas é melhor meter em outra pessoa. Todos só querem encher o pandulho, passa a expressão também, só querem o tacho. Daí essas festas, do que nomeia é festa, por quê? Porque eles sabem que ali vão lá usar os meios do Estado para benefício próprio. Por que também não há dirigentes? Eu queria ver também em Angola, 18 províncias. Exoneraram o indivíduo, ele já andou quase metade das províncias de Angola. Não rendeu nada, não resolveu nada. Ele também diz, presidente, faz favor, agradeço a sua preferência, mas vamos diversificar, é melhor meter outro quadro. Eu já não dá mais, não vou, eu não fiz aqui, não consegui, eu não estou adaptado. Eu agradeci ao que o presidente escolheu. Temos isso? Nós não temos também. Todos só vão, né? Tira daqui, vai dali. E depois fazer a festa. A festa que fazem. Não é da coisa, não, da governação. É da farra. A doença pelo poder. Que eles vão encontrar lá pelo poder. Por isso é que nós vemos, por exemplo, casos, nomeadamente do Ministério da Relações Exteriores, de mais velhos, né? Eu falo só mais velhos agora, 90 anos de idade, 80 anos, não querem ir para a reforma. Pois para a reforma, não queremos ir, não sei o que e tal. Né? Mantém-se lá, por quê? Por causa do taxa, que eles ganham mais lá, está dando lá. Eu gostaria de ver também um governador. Os governadores são autênticos desastres mesmo, uns mais do que outros. Mas há uns mesmo desastrosos. Não aparece ninguém que diz assim, não. Presidente, até vai ser louvado. Esse sim, eu próprio vou louvar esse indivíduo. Sim, senhora, tem honestidade. Você não está fazendo mesmo nada. Isso é como no futebol, você tem que meter lá no extremo esquerdo. Não está rendendo, não está fazendo cruzamento, não está coisa nada. Está a te tirar, está a vir picar lá no posto. Você não está rendendo nada, não te tira mesmo. Pois é outro. Okay. Obrigado aos nossos comentaristas. Estamos a ser agora pressionados pelo tempo, mas tudo faremos para abordarmos todos os temas que foram aqui agendados. O próximo tema tem a ver então com a situação interna no maior partido na oposição, a UNITA. Durante as últimas semanas, várias foram as abordagens que foram feitas em termos, por causa das declarações que foram feitas, tanto por parte do presidente do partido, quanto da individualidade que está então a liderar a Fundação Jonas Savimbi. Mas nós vimos na última semana de que, a quando da reunião do Comitê Central, estavam aí as duas individualidades e fez transparecer que não passava de um exercício democrático. Eu vou começar com o Dr. Sapalalo, por ser jurista. Dr. Sapalalo, a UNITA tem defendido como sendo o partido que trouxe a democracia em Angola. E isso que aconteceu nos últimos tempos, encara como um exercício democrático ou tem uma opinião diferente? Bom, eu encaro isso como um exercício democrático. De facto, a UNITA tem sido uma escola desde sempre, foi uma escola. E para já aproveitar e retificar aqui um ponto que eu ouvi, quando dizia que o Comitê Central, mas não, chama-se Comitê Permanente. Obrigado pelo reparo. Na verdade, nos últimos dias é um tema que tem estado a circular bastante nos nossos mídias, tendo em conta o processo que tem a ver com a Fundação Jonas Savimbi. Muitos alaridos vêm por ali, muitas informações negativas que dão conta de alguns dizeres que, no fundo, a ideia é tentar manchar tanto o nome do partido, o nome do seu líder, mas o partido, sempre naquela sábia inteligência, à luz dos estatutos, procurou, então, assegurar esta situação com uma certa cautelância para poder acalmar e tranquilizar os quadros, tranquilizar os militantes, que de facto é mais uma ideia, uma intenção de má fé que tem se passado por ali para poder então dividir os quadros. Mas na verdade dizer também que este projeto Fundação Jonas Savimbi, data já há longo tempo, portanto tem procedimentos, mereceu etapas,
E essas etapas, aos poucos, têm sido levadas a cabo. Só que nos últimos dias, tendo em conta aquilo que foram, portanto, alguns movimentos, a começar pela conferência de imprensa feita pelo Dr. Isaías Chamacuva sobre a mesma fundação, houve aí alguma situação que criou uma série de alaridos, mas para dizer que na última reunião que aconteceu às 24 ou 72 horas, do Comitê Permanente que o partido realizou, houve um encontro com, portanto, essas figuras, onde pude... Tiro está falando da UNITA. Estou a falar do partido. Sim, a Não UNITA. pode falar de partido, já sabe partido. Estou a falar. A UNITA. Estás a falar Fala mesmo UNITA. Estás a falar da Fundação Jonas Savimbi, que é o fundador, não é, do nosso partido. Estás a falar do presidente da UNITA. Estás a falar daquela figura que se bateu desde então para o processo democrático, ou seja, o emblema da democracia aqui em Angola. Então aqui não há nada para escamotear, para dizer que tudo isso que estamos a ouvir durante esse dia não passa mais de uma mão que tem estado a instrumentalizar a consciência das pessoas para poder distrair os menos atentos, ok? Porque o partido, por si só, por intermédio daquilo que são os seus órgãos deliberativos, por intermédio daquilo que é a Assembleia Nacional, através dos seus deputados, tem disseminado, não é, muitos programas. Um deles que tem em carteira que o partido pretende a todo custo efetivar é a questão das autarquias. E nós temos notado que os outros, do outro lado, né, que estão no poder, não querem as autarquias. Então eles procuram a todo custo, não é, levantar situações para poder distrair as pessoas com determinados temas que não tem, portanto, um cabimento, ok? Como um desse assunto da Fundação Jonas Savimbi, porque, como disse o presidente do partido, não é? A Fundação é um projeto do partido e não tem como esse projeto, não é, estar a ser levado a cabo fora das líderes daquilo que são das líderes do partido. Tem de ser dentro do partido, com o partido e com os membros. Portanto, é um assunto do partido, não diz respeito mais a ninguém. Agora, pode-se convidar, sim, outros entes para poderem, não é, dar o seu parecer, não é, mas quem tem a direção efetiva de poder conduzir este projeto, não é, sobre a fundação, é mesmo o próprio partido, é mesmo a UNITA, não há mais ninguém. Então, levantou-se aí uma série de situações, mas naquilo que, portanto, foram os resultados da reunião do Comitê Permanente, o presidente do partido e o Dr. Isaías Chamacuva, que está, nesse caso, em frente do projeto, tiveram braços dados, tiveram um abraço, portanto, houve um ambiente salutar, que até certo ponto, então, também conseguiu já dissipar aquela série de alaridos que foram aí levantados, mas para dizer que o partido está bem, está saudável, okay? O ambiente político está cada vez mais firme, os quadros estão mobilizados, os quadros estão motivados, o partido continua a se bater para que aquilo que são os objetivos, não é, do povo angolano seja concretizado. Um deles, não é lutar pela conquista do poder político, para que amanhã também o partido consiga mostrar aos angolanos que não foi por acaso que o partido bateu-se durante esse tempo todo, não foi por acaso que o seu líder não doou a sua vida, mas sim, o partido está ali para poder tanto lutar em prol dos cidadãos, em prol dos mais desfavorecidos. Então esta tem sido a missão. Agora, outras questões que aparecem por ali, simplesmente e somente para desviar a atenção das pessoas, a atenção daquelas que procuram a todo custo, através dessas coisas mínimas, portanto, se aproveitar politicamente e tentar, então, distorcer aquilo que tem sido o foco de todos. Obrigado. Liliana Maputo, seu posicionamento. Relativamente a essa questão, eu penso que, tal como os outros partidos, a UNITA é um dos partidos que não foge também a isso. Certamente que há conflitos internos, porque isso é inegável, todos nós constatamos isso, vemos isso, e esses conflitos, infelizmente, ao longo dos dias, têm surgido através da instrumentalização daquilo que é a fundação, né? Tanto se lutou pela fundação e agora o MPLA
com a ajuda dos seus membros infiltrados na UNITA, está a conseguir desmobilizar a população por causa mesmo dessas incertezas que está jogando no ar, dessa inimizade que está a tentar criar entre o Dr. Samakuva e o atual presidente da UNITA, Roberto Costa Júnior. Mas só para dizer também que esse mesmo debate eu penso que é necessário, porque ao meu ver, a própria UNITA desde já anda dividida, nesse caso, né? Existe também aquilo que é a ala samacovista e existe aquilo que é a ala adalbertista, nesse caso, né? Mas esse conflito, nesse momento, para a UNITA não é benéfico, porque até a UNITA é o maior partido da oposição e é o partido que mais se assenta naquilo que é a luta pelos direitos das populações, direitos do povo, a necessidade da população, e esse conflito não traz um bom olhar naquilo que é a luta tanto interna como externa da UNITA, porque nós não precisamos isso agora, nesse momento eu digo e vou dizer mesmo aqui na TV Raiar que não há partido político na oposição e o consenso parlamentar que me representa mais a não ser a UNITA. E em termos de democracia, é um dos partidos que mais defende a democracia e a consolidação dessa mesma democracia, a nível interno como a nível externo. Então a UNITA tem uma declaração de interesse, isso. A UNITA tem uma grande influência a nível interna como externa, e eu penso que o partido no poder, como já viu mesmo que a população interna como externa apoia a UNITA, e é na UNITA que nós estamos a crer, é na UNITA que nós estamos a depositar nossa confiança para futuras instalações mais, né, de coligações políticas, de partidos políticos, e é na UNITA onde nós queremos que sejamos representados e recorremos também constantemente naquilo quando se trata da violação dos nossos direitos. O partido no poder está utilizando nesse momento o Samakuva. Eu até digo que infelizmente o Samakuva também está no jogo do João Lourenço propriamente, né? No jogo do executivo do João Lourenço, porque Samakuva, eu graças a Deus tive a oportunidade de ver desde muito cedo, porque o Samakuva é uma das pessoas que muito esteve filiada à minha família. Eu cresci vendo o Samakuva, cresci vendo o Abel, cresci vendo outras entidades políticas, que agora não vou mencionar aqui o nome. O Samakuva sempre foi uma base, digamos assim, consistente da UNITA. Sempre foi o mais velho da UNITA, muito respeitado a nível nacional como a nível internacional, apesar dos apesares durante o seu mandato na própria UNITA. Porque agora querer meter o Samakuva contra o Adalberto, eu penso que será uma das formas mais desastrosas de separar mesmo a própria UNITA, porque dentro da UNITA nós temos pessoas que foram deputados, são deputados graças ao Samakuva, que certamente aqui agora são samacuvistas e nunca vão deixar. E também temos pessoas que são adalbertistas, né, nesse caso. Mas Liliana, não acha que é normal que num partido que se diga democrata, ou democrático, haja esse debate interno que até de certo ponto pode fortalecer a própria UNITA ou o próprio partido e não achar que talvez hajam instrumentalizações? O normal é, mas a instrumentalização aqui existe. Existe a partir Como é que consegue provar existe isso? a partir de quando? A partir do momento em que o próprio Samakuva, nesse caso, né, é utilizado contra a UNITA, né, em termos da própria Fundação Jonas Savimbi. Porque quando se trata da Fundação, nós temos que olhar. Eu acho que a nossa prova, a nossa prova vem através dos fatos, e nós conseguimos constatar isso. Porque eu lembro muito bem que foi praticamente há 2 semanas, quando eu ouvia uma entrevista do Samakuva, né, numa das rádios daqui do nosso país, quando ele disse: olha, não tenho vontade de me recandidatar à presidência da UNITA, mas estou a ser aconselhado a me recandidatar. E olha que o Samakuva, né, durante esses dias, surgiu o seu reaparecimento, surgiu através da Fundação Jonas Savimbi. Então, é por isso que eu disse que é muito normal ter esse debate interno, é muito normal ter esses conflitos, mas em termos de democracia, isso vai sempre existir na UNITA, né, porque a UNITA é um dos partidos que muito mais fala de democracia, e se isso não existir, vai ser mesmo um tiro contra eles próprios, e é muito normal que isso exista. Mas aqui não se trata, nós não queremos que venham, por exemplo, utilizar a Fundação Jonas Savimbi, que é um dos marcos que a UNITA sempre lutou para a sua legalização, relativamente a essas questões, porque se for, a UNITA vai ao Congresso no próximo ano, se não estou em erro, se for para falar sobre candidatura, recandidatura, 2026, nesse caso, 2020,
2026 nesse caso, para falar sobre candidaturas, o Samakuva está aberto e pode voltar a se candidatar, porque até ele dentro da 80 anos. Até ele dentro da Ele UNITA. está com 78 agora. Eu sei dentro de Samakuva, porque ele até dentro da 80 UNITA. anos. Ele até dentro da UNITA. Nós temos, dentro da UNITA, ele tem apoio dentro da UNITA. É muito normal ele ter apoio, porque ele conseguiu de construir uma base dentro da UNITA, ele conseguiu de conquistar votos de muitas pessoas dentro da UNITA, porque eu até digo que infelizmente ou felizmente nós somos regidos através da dívida moral e nós temos muitas pessoas que a nível do parlamento, a nível da própria UNITA estão lá como estão por causa do próprio Samakuva. Então eu penso que é muito normal ter esse debate, é muito normal ter esse conflito, porque até os conflitos não abonam em nada, só vêm provar mais a consistência e desenvolvimento do próprio partido. Eu queria só pedir aqui um ponto na minha colega do painel, a colega Makuta. Não se trata bem de que existem alas samacuvistas, existem alas adalbertistas, não. A questão não é essa. Isto é o que lá fora, no bastidor, as pessoas estão a querer fazer perceber a todos. A UNITA sempre teve o princípio de congregar. Na UNITA, o princípio de intrigas, o princípio de separativismo não funciona, ok? É verdade que o diálogo é muito importante, é verdade que, portanto, uma concertação de ideias é muito importante. Cada um, depois disso tudo, pode tirar uma ilação. As pessoas, às vezes, podem falhar, não é? Por um linguajar, isso é muito normal, ok? Então, precisamos aqui de perceber que se os outros, lá do outro lado, camuflam tudo, colocam tudo, não é, no circuito fechado. Mas do outro lado, eles fazem, ou seja, de outra parte, eles fazem perceber que dentre elas não existe problema e fazem de alguns detalhezinhos que existem no seio dos outros como um problema para todo mundo viver. Isso é que tem acontecido. Ok? Por essa razão vimos hoje como a FNL está. Vimos como é que o PRS está, mas infelizmente ou felizmente na UNITA isso não acontece. Então, não existe aqui alas, ok? Não existe alas, isso é algo que fica bem claro. Há algum descontentamento por parte de algumas pessoas, isso é muito normal em democracia, é normal acontecer. Alguém não pode agradar todos, ok? O presidente Adalberto não pode agradar todos. Pode aparecer uma ou duas pessoas que fiquem insatisfeitas fruto de uma situação, mas o que não existe são alas, porque nós, dentro do partido, as pessoas todos lutam por uma causa, à luz dos estatutos, todos cumprem as orientações do partido e na prática trabalho, mas trabalho, não existem essas questões. Agora, o que aconteceu na reunião do Comitê Permanente é, portanto, aquilo que tem sido habitual, não é? Fazer um balanço sobre os planos tracejados e aquilo que já se fez, o que vai se fazer daqui para frente. E o Dr. Samakuva esteve lá, claro que é uma figura dentro do partido, tem um legado, são 16 anos a liderar o partido, ok? E isso não se faz de um dia para outro. Então, mais do que isso, ele também tem suas posições, isso devemos respeitar. Agora, só não é permissível que cada um, não é, faça o que bem quiser neste entretanto para poder procurar manchar a figura dos dois e fazer perceber às pessoas que a UNITA está desorganizada. E isso que temos estado a ouvir lá no bastidor, mas infelizmente não é isso que acontece. Okay. Exatamente. Mas também a existência... Juliana Makuta, estamos a ser pressionados pelo tempo. A existência, vou só dois minutos aqui. A existência de alas aqui na UNITA não pressupõe ou não reduz a própria UNITA enquanto partido da oposição. Porque eu acredito que isso aqui é muito normal. Só que nesse momento o que devemos admitir é que não é conveniente que tenhamos uma outra pessoa na liderança da UNITA que não seja o Costa Júnior, em detrimento da própria popularidade que ele alcançou, em detrimento da figura que ele é na UNITA, em detrimento da relação que ele tem com os jovens e com a população em geral, né? Porque nós já vimos o que o Samakuva já deu tudo o que deveria dar. Agora, nesse momento, estamos com Costa Júnior e é isso que nós queremos ver, né? O que é que ele tem para nos oferecer para frente. Obrigado, Liliana. Manuel José, palavra toda sua. Mas isso não tem que ser as eleições para decidir. Isso se querem Samakuva, se querem Adalberto.
Não tem pleitos, tem eleições. Então, é eleição mesmo, a eleição é que determina. Senão, vai ficar igual lá no MPLA, onde tem candidato único. Quando aparece alguém, tal. Não. Se ele aparece, na minha opinião, eu acho que o ex-presidente Isaías Samacuva devíamos já cuidar dos netos. Em 2026, daqui a 2 anos já, 80 anos de idade, nós estamos a ver na América o problema que Joe Biden está a ter por causa da idade. E estamos a falar dos Estados Unidos da América. Né? É o super poderoso país. Está a ter problemas. Biden cai à toa, cai mesmo, está andando, cai. Está a pôr em causa a questão física dele. Então eu estou vendo um indivíduo que, disseram aqui, 16 anos, teve 16 anos à frente do partido. Ele quer voltar mais, para ir fazer mais que não fez em 16. Deixa mesmo, tá vendo? Por exemplo, aí de Mandela. Mandela saiu da cadeia e o povo aqui quis. Ficou lá, fez um mandato. O povo disse, não, nós queremos. Ele disse, não, vai lá outro. E abdicou. Isso aqui é nobreza, tá vendo? Agora ele mesmo, quer dizer, daqui a 2 anos, quer mais? Esse é um ponto. Para mim devia ficar cuidando dos netos, até meu amigo, o presidente Samacuva. Cuida mais já dos netos, deve ter já bisneto também. Não dá mais para ir se borrar mais também com os miúdos. Né? Deixa só, mas isso não quer dizer que o que está lá fica lá, não. Tem que se decidir, né? Seguir os estatutos do tal partido, quem quiser, até o mais novo e tal. Vai lá se candidatar, nada de proibir e tal. Quem quiser se candidatar, vai lá. O povo é que vai escolher, o povo da UNITA. Né? É que escolhe. Outra coisa. Essa questão do fundo. Nós às vezes agimos sem ânimo leve. É assim. Primeiro, em jornalismo costuma dizer assim. O que não é divulgado cria especulação. Ou seja, se você esconder a informação, vai gerar especulação. Porque a informação é muito forte. Né? E na UNITA esconde essa informação. Quando esconde a informação, gera especulação. E é normal. Em comunicação, em jornalismo, normalíssimo surgir especulação. Não está vendo? Não é para lá. Tudo se esconde, até doença de coisa é escondido. Tal. Quantos candidatos já teve? Eu já ouvi você quantos candidatos para o MPLA. Quantos? E nenhum deles é oficial ainda. É a especulação. A especulação vai buscar. Porque você está escondendo. Se fosse aberto, se fosse você vier, não, olha, não. Fulano, é para eu estou a pensar mesmo, vou ir. Não gera isso. Relativamente aos fundos, nós também embandeiramos muito em arco. Tá vendo? Nós mesmo não sabemos concretamente qual é o objetivo de um fundo. Fundo, uma fundação. Nós não temos. E por cultura. Nós gostamos de imitar, talvez só ir buscar e trazer. Não. No meu entender, pelo conceito que eu tenho de fundação, nós aqui não teríamos fundação. A UNITA mesmo com essa fundação está a se pôr a jeito só mesmo. Está a criar problema a ele próprio. Fundação para fazer o quê? Fundação, são países já sólidos, está a ver? E normalmente são organizações que se guiam por questões filantrópicas. Esses nomes bonitos, eu não gosto desses nomes bonitos. Né? Filantropia quer dizer ajuda, solidariedade, tá vendo? Amor, próximo. E nós aqui, culturalmente, ainda não estamos habituados. Manuel Jojo, desculpe só por lhe roubar a palavra. Bom, eu penso que não deixa de ter razão, porque é preciso também percebermos o conceito. Mas a UNITA pensa chegar até ali, tal como existem outros fundos, né? Como já disseste.
precisamos de perceber o conceito. Mas a UNITA pensa que ter uma fundação Jonas Savimbi seria uma maneira de honrar o legado dele. Significa dizer que dentro desta fundação a questão da filantropia seria também um dos pressupostos. Sim, seria um dos pressupostos a ter em conta. Depois, com isso, então, continuar cada vez mais, porque o Dr. Savimbi é alguém que precisa ser estudado mesmo. E isso não pode ser só assim. Aquele foi um fenômeno. Até hoje as pessoas ficam a perguntar, mas que tipo, se até os próprios filhos não conhecem quem foi ele, não sabem quem foi o pai. Dentro da UNITA, a UNITA também se pergunta, porque o que ele era é questionável, era um fenômeno. Então, a fundação, não é? Um dos objetivos é esse, estudar o legado dele, o que ele foi. Eu também concordo, pela exatamente. grandeza. Exato, a grandeza, exatamente, é isso aí. É isso. Agora, só que existem pessoas que estão a entender isso numa outra vertente, mas não é por ali onde a UNITA quer levar essa questão. Isso é uma questão de opinião. Exatamente. Não precisa de fundo. Não. Para enaltecer, homenagear. Não precisa de fundação. Né? Isso pode ir para a academia. E a UNITA também tem que aprender a ter paciência. Né? Até paciência mesmo, tá vendo, com os fenômenos. Calma. Vai chegar lá. É claro que se for para o nível da academia, não vai ter abertura, não vai ter aceitação. Porque nós sabemos quem é que manda aqui. Ele não vai aceitar. Não é? Então a UNITA tem que ter calma, tem que ter também paciência. Uma fundação, nessa altura, nos moldes em que está a fazer, é confusão na série. Aliás, é por isso que nós estamos a falar aqui. Veja bem, as notícias, é por isso que eu gosto do jornalismo, as notícias indiciam a tendência do problema. Nós aqui devíamos estar a falar da fundação, Fundação Jonas Savimbi. Aqui mesmo nós três, estamos aqui, os quatro, vamos perguntar, vamos lá ver, qual é o que se elencou para o coisa do Jonas Savimbi, tirando aquela parte do doutor Sapalalo, que vai homenagear, não sei o quê. Homenagear, pode-se homenagear. Pode-se homenagear. Não necessita da fundação agora. Por quê? Há coisas que só acontecem mesmo. É tipo, vou dar um exemplo, pode ser exagerado. O chá, tá vendo? Quando se fala de chá, né, nos reserva a Grã-Bretanha, Inglaterra. Até Grã-Bretanha não, Inglaterra mesmo. Né? Chá. Não, aqui tomamos chá à toa também só aqui, também chá, não, chá. Eles lá, aquilo é secular, é cultural, tá vendo? Fundação, igualmente. As fundações a nível do mundo, aquela fundação da Lady Diana, que morreu, não sei o que, tem aquele escopo, mas num país, tá vendo? País, como é que eu vou usar o termo para não ferir suscetibilidade? País mesmo, que é país. Nós ainda estamos num projeto de país. E queremos dar passos, quer dizer, maiores que a perna. Uma fundação. Nós aqui temos fundações, temos várias fundações. Fazem o quê, fundação aqui? Fundação Sagrada, não sei o quê. Fundação não sei o que, Agostinho Neto. Manuel José, Manuel José. É mas a ideia, estás a perceber? Mas a ideia é essa, por quê? Porque existem de facto muitas fundações, só que é preciso perceber que neste entretanto, precisa-se com essa fundação fazer diferente daquilo que muitos já fazem. Okay. Mas para isso é preciso, como disseste, é preciso andar a um passo de camalhão. Agora, a ideia é o quê? A ideia é o quê? Por intermédio desta fundação, ok? Pode surgir outros projetos, universidade, mas tem de ter assim algo que fica aqui em cima, não é? No topo, para poder então acompanhar todo esse movimento do que ele foi, o que ele fez, o que as pessoas hoje estão a se beneficiar daquilo que ele foi. Estás a perceber? Ali vão nascer outros projetos, mas a fundação fica em Doutor cima Sapalalo. Como, portanto, essa espontaneidade como até, a pirâmide. já aconteceu, já está a acontecer. Eu, pelo menos, histórias de Jonas Savimbi. Tu vais a esses mercados ali da Madeira, mercado não sei do que, vais encontrar gravações de áudios e vídeo
de Jonas Savimbi. As pessoas já fizeram. As pessoas estão a fazer mais do que a própria UNITA. Sim. Mas é preciso que haja... fazer, tá vendo? Exatamente. É o que é aquilo que eu estou a falar. Calma. Malembe, espontaneidade. Ninguém vai apagar, não vão conseguir apagar. Né? Já houve histórias, eu quando era mais novo, já houve histórias de Jonas, que tem cauda, que tem não sei, que... Jonas veio em 91. Né? Nós quando estivemos aqui éramos crianças. Já falavam, quando a luz foi, faltou luz. Eu, Jonas. E nós acreditávamos. Mas a razão veio de cima. Jonas veio, eu fui lá, curioso, fui ver o discurso dele. E ele falou disso. Vocês aqui em Luanda, vocês tinham o hábito, tudo que acontece aqui, era eu culpado. Mas eu agora estou aqui, eu estou aqui mesmo, sou eu. Vocês mesmo, a maioria que está aqui, vocês têm luz lá em casa? O grupo, não, sou eu já, né? Eu que tirei a luz. Eu estou aqui, não mexi com o computador de ninguém. Vocês mesmo aqui têm água. Portanto, isso chama-se razão. Vem. Infelizmente, foi interrompido. Aliás, eu acho que um dos males que aconteceu nesse rol todo foi o assassinato. Jonas Savimbi foi assassinado, ele morreu. Sim. Um dos males que nós... Aquele eu, independentemente de ver as questões, não gosto muito de ver as questões partidárias, não. Angola teve um grande homem. Jonas. Ele tem discurso, eu estava a dizer, no mercado. Há discursos, são atuais hoje. O que Jonas falava lá atrás, são atuais. Você vê alguns taxistas mentem e tal. Nós perdemos. Naquela rixa de partido, não sei o quê, eliminaram o quê. E a UNITA é um pouco refém disso. Está a lutar, vem esse presidente, está a ser contestado. Vem esse aqui, não sei o quê. Está a procurar o Savimbi. Está a procurar o Jonas. É por isso que eu disse. É devagar. E não vale a pena inventar essa questão de coisa. Essa é a minha opinião. Salvo opiniões mais abalizadas. Exato. Essa fundação vai trazer mais confusão à UNITA. Escreva só o que eu estou a dizer aqui. Por quê? Porque há aproveitamentos. E eu não sou muito apologista dessa questão. Não, da mão invisível o quê? A mão invisível, né? Esse é Adam Smith. A mão invisível. Mas, para mim é mais fraco aquele que se deixa levar pela mão invisível do que a mão invisível. Porque o mal, a maior parte dos males que acontecem ao Partido UNITA são feitos por elementos dentro da UNITA que são aproveitados. Quando a gente vai lá, o MPLA está fazendo o jogo dele. MPLA vai fazer. Você pensa que o MPLA vai parar? Depois aparecem as fotografias, estão a tirar fotografia, estão em coisa. Depois que as pessoas não vão falar. Vão falar. É da fragilidade das pessoas. Tá vendo? É por isso que eu disse. É preciso calma. É preciso mesmo tranquilidade. Tá vendo? Senão, as coisas vão acontecer espontaneamente, vão acontecer. Mas, na minha opinião, essa fundação, tipo, é precipitação. Só veio trazer mais barulho ainda aí. Ainda tem muitos assuntos para resolver. Obrigado, Manuel José e aos restantes comentadores. Nós estamos a ser pressionados mesmo pelo tempo, por isso teremos que, infelizmente, nos aplicar de alguns casos. E quando do seu discurso, a semana passada, o presidente da UNITA fez menção de que de janeiro de 2023 a junho de 2024, 95% das contratações para empreitadas de obras públicas foram feitas por baixos. Não sei entender, esses ajustes diretos, para ti o que significam? Uma necessidade premente de desenvolver o país ou podemos ver nisso um caso de terrorismo? Porque, por norma, as contratações têm que ser feitas por meio de concurso público. Mas, recorrentemente, nós vemos essas contratações a serem feitas por meio de
Essa é uma questão que eu até já abordei aqui, quando estava a falar de um assunto qualquer. Né? Quando estavam a falar das exonerações, esse é um dos erros que podia até o próprio senhor dizer, não, é para fazer mesmo muito, tá? Eu coloco o meu lugar à disposição. Mas não vai acontecer. Né? Essa questão, e é respaldada, não é ilegal. Pois aí o jurista depois vai... Isso é respaldada. Talvez tenhamos que voltar lá no pressuposto. Tá vendo? Aquilo é mais ou menos assim, daquilo que é o meu entendimento. Existe uma regra, a regra é o concurso. O concurso público faz o quê? Propicia que mais entes, mais organizações, né, se habilitem a uma determinada obra, a uma determinada quer dizer, organização, enfim. E então, o ajuste direto, ou a contratação simplificada também, como é chamada, é exceção e não a regra. Tá vendo? Mas não é ilegal. Né? É uma exceção. Só que essa exceção, segundo alguns entendidos com quem eu já conversei também, é prejudicial para a economia. Porque, e o próprio presidente foi apologista na entrada, no primeiro mandato, do combate à bajulação, ao nepotismo, ao favorecimento, não sei o quê. Então, mas ele próprio, com esses atos de ajuste, que ele tem direito, é constitucional, está lá. E é criterioso. Quer dizer, não há um aspecto para se aferir quando é que deve. Mas a lei estabelece lá os seus termos. Ele existe. O tal ajuste de direito é exceção, não a regra. Mas ao que parece, pelos números trazidos pela UNITA, não é? Portanto, a exceção é mais aplicada que a própria regra. Então aí está mal, alguma coisa está mal. Por quê? Porque eles são donos e senhores. Quem vai contestar? Parlamento é nulo. Né? A força maioritária, o presidente dessa força maioritária na Assembleia é o próprio titular do Poder Executivo que faz isso. E ele, ao fazer isso, qual é o mal? Ele vai propiciando os mesmos entes, os mesmos grupos. Isso cria nepotismo. É nepotismo, é monopólio. Não é? Porque são o mesmo grupo, é só nós vemos lá as placas. Todas as obras têm placas. Antes, no tempo da outra senhora vai, José Eduardo. Né? Nós íamos lá, havia lá uma empresa lá de fiscalização, Dar Andersar, qualquer coisa assim. E depois tinha a Odebrecht que executava. Yeah. Agora, veio esse senhor. Os grupos mudaram. Facilmente nós notamos. Os nomes estão ali. Não vale a pena nós pensar que não, eu estou inventando. É Carrinho, Gencorp. Estão lá esses grupos. Porque veio de Benguela, até nunca ouvi esses grupos aí. Antes eu nunca ouvia, mas agora estou a ouvir muito. Esses grupos são os beneficiados. O Matapalo. O Matapalo. Não há cartaz ali no obra que você não vai ver, é o Matapalo. Até onde dá confusão, onde está a demolir lá casas e tal, você vai ver, não, é o Matapalo. Tá fazendo... O Matapalo tenta se meter em coisas, sei lá, tipo comida ou o quê. Né? Outra é essa aí mesmo, essa de Benguela ou Lubito, não sei, Carrinho. Não é? É um grupo. Desse grupo. É óbvio que isso, né? Isso está a criar monopólios. Ou seja, é uma espécie de substituição daqueles grupos que eram hegemônicos no tempo do Zé Eduardo e passaram para esses grupos. É claro que há interesses. Deverá interesse ali, ninguém vai me tirar da cabeça que não tem interesse ali do titular nesses grupos. Então não interessa ele usando a Constituição, porque está lá. Não é proibido, ele não está proibido de usar o tal método direto. Mas era preferível usar concurso, não é? Da mesma forma como nós, também a matriz mesmo do próprio regime atual em Angola, também não dá muita margem a isso. Eles são avessos
A democracia, atos democráticos. É só ver o próprio partido no poder. Né? Quantos candidatos eles têm para a presidência do partido? É só um. Antes de ganhar, ele já ganhou. Moção de apoio ao candidato. Ele é candidato, vai eleger, vão votar. Único. Vai concorrer com quem? Com ele próprio. Né? Foi lá o senhor Venâncio, engenheiro Venâncio, né? Antônio Venâncio. Quase que crucificavam o senhor. Não é? E o senhor diz militar, está mais de 30 anos. Tem direito, consoante os estatutos do tal partido. Mas não aceita por quê? Porque as pessoas também querem bajular. Exato. Mas é a bajulação que o tal senhor disse que queria combater. Combate então. Né? Mas ela aceita. Né? Há uma senhora, Filomena de Oliveira, empresária, que havia dito publicamente, na TPA, essas pessoas não ouvem alusão ao governo. Governo que é comandado por Rei Leão, aqui não vale a pena darmos volta. Que é o presidente mesmo, ele é que manda. Ele é que exonera. A senhora disse isso, eles não ouvem. Era a propósito da discussão do IVA. A senhora estava lá a explicar que não convinha, naquela altura, porque isso é uma questão cultural. É aquilo que eu estava a explicar em relação à fundação. Não é só você ver, não, vou pôr IVA. Não, nós não estamos habituados. Isso tem que ser devagarinho também. As próprias organizações não estão preparadas. Umas nem têm fatura, não tem coisa. Como é que você vai aplicar IVA? E 14% de IVA. A senhora disse, essas pessoas não ouvem. O Rei Leão respondeu. A senhora. Não, nós ouvimos. Nós acompanhamos. Nós não somos surdos. E não gostei. Aquilo soou já como uma ameaça para a senhora. A senhora até desapareceu, nunca mais ouvi a senhora. Não sei se agora está onde. Se entrou lá também, não sei. Nunca mais ouvi aquela Mas senhora. é possível que tenha sido ameaçada ou coagida. Porque aqui Não, a ameaça foi pública. Sim, não, além daquela ameaça pública, vendo? uma ameaça mais particular e restrita, talvez no que toca a sua E a senhora família. era convidada nesses órgãos públicos, ia para Zimbo, ia para TPA. Mas desde aquele dia ela estava lá, o Zé Severino, parece também, ela falou disso. Essas pessoas não ouvem. Esse IVA 14 não é eficiente. Não vai haver eficácia. Porque na administração, o que conta é eficácia. Não importa só você dotar o método em si. Muita gente fala, nomeadamente as universidades, os centros de investigação das universidades, aquelas pelo menos que eu ouço, o Cinvesté, que é ali da Universidade de Luzia, e o centro da Universidade Católica da Angola, que tem feito. Da Neto, não sei, nunca ouvi. Talvez a colega que esteve lá parece que já ouviu alguma coisa. Mas eles costumam dizer que o ajuste direto, não sendo proibido, né? Porque está lá, né? É legal, mas é nocivo, é prejudicial. Mais vale para você abrir o leque. Abre um concurso e abres o leque. Né? Abres o leque e as pessoas vão se candidatar. A peneira vai acontecer naturalmente. É como nós antes, eu quando estava procurando para entrar para o mundo do jornalismo profissionalmente, depois da escola. Aquilo é duro. Havia ainda concurso, eu me lembro de um 98, na TPA, que eu passei. Até, eu vou reivindicar aquele lugar. Ele pensa que eu esqueci. Havia muita gente, as pessoas iam para lá, não porque era, não é porque é TPA. Fama, holofote, não sei o que. Eu estava mesmo a procurar emprego, para me formar em jornalismo. Eu sempre gostei de jornalismo, eu escolhi mesmo jornalismo. Eu fui para lá, eu já participei em vários concursos da Rádio Nacional, na TPA, e passo. Não, eu agora também quero saber. Eu quero saber. Nunca, o concurso é sempre melhor, vão lá milhares e milhares. Aparece até gago. Sabe o curso de locução, aparece gago. Ele está já. Tá bem, encosta aqui. É curiosidade.
Mas há outros, bons e tal, escolhiam mesmo os melhores. Há uns que entraram mesmo para a Nacional e tal, bons. Mas é por meio de concurso, é a regra. Agora, a minha insistência é só, por que o senhor Rei Leão insiste? Não é? Não faz o concurso por quê? Está vendo? Graficamente, Abelardo, a não existência do concurso público aqui pressupõe beneficiários direito, né? Porque eu acredito que essas empresas que vão estar na linha da frente da construção são empresas ligadas aos dirigentes políticos, principalmente do MPLA, porque não teríamos falta de concurso público se não houvesse beneficiários de direito. Quando falo de beneficiários de direito, nesse caso, o presidente da República, encabeçado como número 1, e depois a seguir o seu leque de ministros, governadores e etc. Porque uma das tarefas fundamentais, eu costumo me perguntar se é todo o dinheiro mesmo que o presidente da República gasta a nível trimestral ou semestral, são todos aprovados pelo Orçamento Geral do Estado, né? Uma das coisas que me faz insistir sempre nessa tecla de que todos os orçamentos gerais do Estado, pelo menos se o partido do poder não tem essa capacidade, pelo menos a oposição teria de dar a conhecer a população de quanto é que vai sair, quanto é que vai se gastar no orçamento geral do Estado. Porque quando se gasta um número exagerado de valores como esse, faz-me perceber que, afinal de contas, o dinheiro desse país está com os governantes, né? Tanto do poder como da oposição. Só eles conhecem qual, na verdade, é o dinheiro que esse país consegue acarretar durante um ano. Agora começarmos a fazer esclarecimento nessa altura não vai ajudar ninguém, não vai empanturrar ninguém, não vai esclarecer ninguém e não vai colocar nenhum pão na mesa e não vai garantir empregabilidade a ninguém, porque até o presidente vai gastar. A Constituição está lá, foi revisada, ninguém mexeu nesse ponto, né, sobre as competências dele enquanto chefe de Estado, e o presidente vai beneficiar as pessoas do seu partido, vai beneficiar as empresas do seu partido e ninguém vai mexer. E uma das coisas que muito me entristece é que a maioria dessas empresas dos chefes de Estado são empresas que estão unificadas como parlamento. Eu fico muito triste quando noto que até a própria oposição não tem capacidade de nos falar quantas empresas o parlamento tem a capacidade de albergar, quantas empresas o parlamento também tem a capacidade de dar o seu dinheiro, oferecer o seu dinheiro, e quantas empresas, afinal de contas, estão dentro do parlamento, porque já nos foi dado a noção de que quem tem empresa aqui no nosso país não são os pobres, porque até o pobre não vê dinheiro nesse país, não são os filhos de camponeses, mas sim os governantes. Então nós queremos esse esclarecimento, por causa mesmo também até desde já desse ajuste de direito que se deu e a eliminação desse concurso público. Bom, eu sobre essa questão, eu gostava de dizer que nós estamos a falar sobre o decreto presidencial número 31/24 de 24 de janeiro, que versa sobre o processo de contratação, não é, das empresas, processo, não é, do concurso para a contratação das empresas, não é, para prestar serviço de construção e outros desafios. E eu sempre defendi uma questão. Nós em Angola temos problema de cultura jurídica. Para além disso, encontramos um outro contraste. Temos um monte de leis aprovadas, só que peca-se em uma coisa. As leis, para serem interpretadas, precisam-se de um exercício. Nós temos a Constituição da República, muita gente não sabe. Há pessoas que vivem lá no Dirico, no Quangari, não sabem o que é a Constituição da República. Aqui mesmo em Luanda, até não é preciso irmos lá bem certo, aqui em Luanda. Está a perceber? Então, o que acontece? Nós temos os meios de comunicação social, sobretudo a televisão pública de Angola, a TV Zimo e tudo mais. Agora temos Girassol, depois temos não sei lá mais quanto. É um monte de televisões que andam por ali. Que você vê no fundo disso tudo. Desinformam, ao invés de informar. Aquilo que as pessoas precisam saber. Porque para uma empresa, não é, ganhar, por exemplo, uma obra, tem de haver um concurso.
E nós aqui, os concursos têm sido realizados aonde? Meus colegas falaram tudo, até nem é preciso. Como, olha, Dr. Makuta quando dizia que não é preciso, não é preciso perguntarmos, até não é preciso perguntarmos onde é que está um órgão sexual de um cão. Até as crianças sabem. O mal, todo mundo sabe. Nós temos o matapalo, mas essas o matapalo vieram da onde? Nós tivemos aqui como é que chama isso? Odebrecht, tivemos aqui, como é que essa empresa? Houve empresas que naquele tempo faziam um trabalho excelente de construção, de valas de drenagem, de construção de vias públicas, não sei o que. Todas essas empresas Soares da Costa, todas essas desapareceram no painel angolano. Hoje, só se fala da Matapalo, mais nada. Mas essa empresa, para receber esses contratos tão milionários, passou por que concurso? Seu decreto presidencial, um dos decretos presidenciais, está aqui, é muito claro. E outra coisa que não se leva em consideração, e aqui faço adenda de um ponto que a minha colega de painel levantou sobre que o parlamento, também às vezes peca. Na medida em que eu penso, sou daqueles que penso que não importa, quer sejam os deputados da bancada parlamentar do MPLA, quer sejam os deputados da bancada parlamentar da UNITA, assim como outros. O exercício de cidadania, do contato com as populações nas comunidades, deve ser permanente. Isso é para quê? Para também poderem um pouquinho informar o que é que se faz lá dentro. As leis que se aprovam lá, os decretos, as pessoas precisam de beber um pouco dessas experiências, porque depois é um português tão bonito, só que não se percebe. Estás a perceber? Então, volta e meia. Nós temos aqui, isso depois é mesmo nepotismo, não há outra linguagem, é nepotismo, porque há empresas, não é, tidas e há outras não tidas. E vamos assim, caminhando com o país de patas para o ar, ok? Temos muita gente que tem vontade de fazer algo em prol do país, para o país dar passos significativos. Mas, infelizmente, essas pessoas não têm lugar, não têm espaço, não têm momento de atuação, não têm onde recorrer, não tem... isso é complicado, mano. Isso é complicado. Nós estamos num país onde tudo está complicado. É uma única empresa que faz tudo. Depois o que acontece? Excesso, não é? De acumulação de poderes e você não tem como atender a demanda. Ok? As vias públicas estão todas rebentadas, o quase assunto e você passa no sumba, aquilo está tudo empoeirado. Eu sempre falei aqui mesmo, você passa aqui, essa via mesmo, Vila de Viana, Zango, está aqui em frente a Despertar, Rua da UNITA. Fizeram ali um fiasco ali. Quando bater a chuva, vão ver aquilo. Essa terra vermelha vai se tornar num lamaçal que vão enterrar muitos carros aqui. Man, cadê as empresas, meu? Os concursos públicos não existem. É tudo fictícia. É tudo mero discurso que termina simplesmente em papéis. Na prática, temos outra coisa. E assim o país vai andando. Quando nós vamos melhorar? Quando é que nós vamos sair dessa situação? É lamentável isso. Obrigado. Exato. Bom, eu vou insistir por uma questão. Eu ontem tive o prazer de ir. Prazer não, fui a um autocarro público, ou do Estado, não sei, e encontrei ainda o bilhete de passagem a 150 kwanzas. Parece que eles não querem ouvir, ou não estão a ouvir, ou a informação não está a alcançar. Então, vou reiterar, sempre que tiver oportunidade desse microfone e a câmera. Dirigentes da Angola dessa área, reponham o preço do bilhete do autocarro. 50 kwanzas. Reponham o preço
do bilhete do autocarro. Nem toda a gente, é a maioria, tem carro. Nem toda a gente é minoria. Tem carro de apoio. Nem toda a gente é minoria. Tem carro com batedores, sirene. Não é? Era o autocarro que tirava as pessoas, tira da periferia para a cidade. Né? 50 quase dava jeito em função do salário que as pessoas oferem. O atual, acredito ser 32 mil kwanzas ainda. Aquele 50 ainda é bungre-bangre aí, ainda não coiso. E mesmo 50 também não é nada, 50. Porque só o saco de açúcar de 50 kg custa mais caro do que a própria passagem. O próprio coisa do salário mensal do indivíduo. Então, há pessoas, a maioria das pessoas, eu próprio, eu jornalista, eu não falar, sou famoso, jornalista não sei de onde. Fama só é fama, dinheiro é outra coisa. Eu quando vejo autocarro, vou. Mas essa diferença, porque há táxis também que estão a fazer 150, quando não tem cliente, fazem 150. Então, há uma concorrência desleal. Yeah. E o Estado angolano não tem necessidade de ter feito subir o preço dos autocarros. Baixem, por favor. Tenham só um pouco de humildade. Baixem o preço da corrida do autocarro para 50 kwanza, dá jeito. Há pessoas que saíram de Viana, Cacoaco, para a cidade, da Samba para a cidade, do Ojaenda para a cidade. Pega um autocarro de 50, foi. Ao voltar, pegava outro de 50, 100 kwanzas. Para essas famílias é muito dinheiro. 50 kwanzas é muito dinheiro. 150 não está da jeito. Baixem o preço do autocarro. Muito obrigado. O Leomano José acabou de tocar na mesma tecla que eu já quis tocar quando cheguei aqui, relativamente aos preços dos autocarros. Estamos sempre a falar na TV Raiar, em todo o sítio que nós passamos. Baixem, por favor, os preços dos autocarros. E ainda mais, eu me deparei com uma nota, penso que foi há 2 dias ou um dia atrás, do surgimento do preço de novos autocarros com a rota Mutamba centralidade do Quilamba, em que a passagem do mesmo autocarro está 800 kwanzas, só na ida, a volta também 800 kwanzas, é muito, muito mesmo, e o povo angolano não tem dinheiro que é para fazer essa rota, é muito dinheiro, e por favor eu vou pedir também, porque existe uma classe do povo angolano que é pobre, mas que gosta de se fazer de rico, então essa classe do povo angolano, por favor, parem de viver uma vida que não é vossa, vamos juntos manifestar, porque os autocarros andam vazios, vamos manifestar, nós não precisamos de pagar 150 kwanzas. Eu até desde que subiram o preço dos autocarros, não vejo mais necessidade de subir nos autocarros. Eu apanho mesmo diretamente já um Yassi ou um táxi e vou diretamente do meu destino, porque agora já não tem mais diferença. Então baixem, por favor, o preço dos autocarros. E o ministro mesmo em especial, porque essa obra aqui, maquiavélica, é tua, por favor, revise isso e baixe o preço dos autocarros. Tenha dignidade como pessoa. Bom, eu, de uma forma telegráfica, o meu minuto, né, nesse caso, vou dirigir ao Ministério do Interior. Tendo em conta aquilo que eu tenho estado a notar, sobretudo nós que vivemos nas periferias, ultimamente o índice de delinquência está cada vez mais acentuado. Nos nossos bairros, os assaltos estão a ser registrados constantemente. Aqui mesmo na periferia de Viana, sobretudo nesta área da Ponte Partida, um pouco para lá, quem vai até a Boa Fé. Ultimamente, nesta localidade, nesta zona, os populares têm estado a clamar, ok? Pela segurança, tendo em conta que existem menininhos aí que a partir da hora 21, 22 para frente, até as 4 horas, têm estado a praticar muitos atos de assalto. Assaltam residências, ok? Rompem casas, tiram haveres dos cidadãos e vão vender. E o que a população está a notar? Quando consegue-se fazer um trabalho natural de identificar esses indivíduos, são apresentados às autoridades, mas as autoridades não agem em conformidade, ok? Eu presenciei um caso neste quesito. Isto foi no domingo e esta madrugada
residência que foi assaltada, tiraram botija, tiraram fogão, tiraram outros haveres, outros pertences dos cidadãos. Os indivíduos foram identificados, foram agarrados, foram levados até a uma esquadra mais próxima, mas a justiça para ser feita está a levar muito tempo. Então, isso preocupa os cidadãos, motivos para dizer que é preciso que o Ministério do Interior, por intermédio das administrações comunais, distritais e municipais, reforcem os seus serviços para que a segurança esteja cada vez mais próxima dos cidadãos, de maneira que os cidadãos andarem normal e tranquilamente, sem nenhuma intimidação, porque esses jovens estão a ser mesmo muito perigosos. Andam com armas brancas, assaltam, ameaçam, agridem, portanto, pessoas e estão a criar um estado de perigosidade no seio dos cidadãos. Muito obrigado.